Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui agora, não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Pamela Veríssimo, sou artesã, professora de artesanato e neste vídeo eu trouxe uma videoaula, um passo a passo em artesanato em MDF, seguindo o estilo da pintura country e espero que vocês gostem. Já fazia um tempinho que eu não trazia esse estilo de peça aqui, e já vou adiantar que é uma peça com pets, com cachorrinhos. Aqui no canal já tem várias videoaulas seguindo essa linha, seguindo essa ideia. Eu vou colocar o link de uma playlist aqui no card, para caso você não tenha conferido, você possa conferir e aprender muito aqui, conteúdos gratuitos gravados com muito carinho para vocês. Vou mostrar bem rapidinho a peça aqui para vocês. Olhem só que fofurinha! Esse tipo de projeto, como eu mencionei, ele segue a linha do country por causa do sombreado, luz seca, mas ele é bem simples de fazer. Aqui eu foco bastante nessa técnica que eu fiz no carrinho, porque eu fiz essa pátina aqui sem precisar trabalhar com cera ou trabalhar com verniz craquelê, e é bem legal de fazer. Lembrando que o passo a passo em PDF, com foto, a lista de materiais, está disponível para quem faz parte do meu clube de membros. Se você ainda não conhece essa comunidade exclusiva, eu vou colocar um link explicativo aqui no card, porque por apenas R$ 6,99 por mês, você tem acesso a diversos vídeos exclusivos, vantagens e muito mais. E se você gosta desse tipo de aula, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar para ajudar o canal a crescer. Logo mais estaremos completando aqui, chegando na marca de 10 mil seguidores. E eu só tenho a agradecer. Bora lá conferir então passo a passo? Nesse projeto aqui, eu vou fazer mais a parte da arte final, que é trabalhar o sombreado, fazer as estampinhas. Mas aqui, inicialmente eu gostaria de mostrar para vocês como dá para trabalhar com um efeito desgastado, fazendo uma pátina, sem necessariamente trabalhar com verniz craquelê ou com cera, trabalhando apenas com um pincel de cabo amarelo, aquele pincel de cerdas naturais. As cores, elas estão disponíveis lá no passo a passo, como eu menciono sempre no começo dos vídeos, que está disponível exclusivamente para quem faz parte do clube de membros, quem apoia aqui as artes do Pan Atelier. Então, eu vou passar brevemente depois, na hora de fazer os cachorrinhos, quais foram as cores que eu trabalhei. E eu vou começar trabalhando aqui no carrinho. O carrinho eu trabalhei com a cor mineral. E agora, eu vou tirar aqui do papelão, para facilitar o meu trabalho. E eu vou usar esse papelão aqui também para trabalhar com o pincel. Vou começar com esse pincel aqui da Condor, numeração 16, pode ser o 18 também. E a cor âmbar. Vou colocar tudo aqui no papelão, para ficar mais fácil. Aqui o cachorrinho, ele tem a língua. Eu não fiz a pintura, porque eu ia acabar sujando, né, com outra cor. Então, para não ter retrabalho, eu faço assim por etapas. Meu pincel, ele está seco, então eu faço o movimento de baixo para cima, para a tinta ficar mais no meio aqui do pincel do que nas pontas. Começo aqui pelas laterais, vou fazer primeiro o movimento circular, para fazer uma sombra seca. Aqui eu vou passar dentro da rodinha, por isso também que eu deixei para pintá-la depois. Tudo para evitar o retrabalho. E vou fazendo aos pouquinhos aqui o contorno, essa sombra seca aqui no carrinho. Faço aqui também. Ainda com o mesmo pincel, eu coloco um pouco do castanho
Eu vou construindo essa sombra sem cobrir o que eu fiz com a cor âmbar. E depois eu venho com um pouquinho de breu. Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar um menorzinho aqui, ó. Peguei um menor, venho no âmbar. E faço o movimento de perfil. Posso vir aqui no meio do carrinho, ó, fazendo alguns desgastes. Depois que o pincel também descarregou, eu faço um movimento contínuo para dar uma sujadinha aqui. Venho no castanho. Aqui eu estou fazendo mais pro centro, porque tem uma região que eu vou ter que fazer um sombreado depois. E por último eu venho com o breu. Feitinho aqui, nessa região inferior aos cachorrinhos, depois, obviamente, eu vou fazer uma sombra com um pincel angular. Mas com esses pincéis, para fazer a pátina, é somente isso. Vou colocar de molho na água. E aí, eu vou começar a pintar aqui os pneuzinhos. Eu já vou aproveitar que eu tô com a mão na massa aqui e já vou fazer essa etapa. Vou trabalhar com esse pincel de cerdas naturais, ele é de pelo de pônei, redondinho, porque eu consigo fazer a pintura aqui com maior controle. Hidrato ele em água, tiro o excesso, venho aqui na tampinha mesmo, ó, coloco um pouco da tinta preta. E venho pintando. Aqui eu não vou poder acelerar a secagem, que pode ser que a tinta ela fique rachada. Esse pincel redondo, ele carrega bastante tinta. E aí, o que eu vou fazer? Já aproveito também e faço a pintura da linguinha, ó. Pincelzinho fininho, pode ser um pincel liner, um pincel filete. Ó, eu tô aqui com a água. Toda vez eu vou trabalhar com pincel, eu coloco ali um pouquinho na água. E agora, eu vou dar continuidade aqui nos cachorrinhos. Neste cachorrinho aqui, as cores que eu trabalhei
foram amarelo ocre, marrom escuro, cardinal. Depois de fazer a pintura de fundo, eu já adiantei algumas demãos do sombreado, mas aqui eu vou primeiramente trabalhar com a luz seca, na parte das orelhinhas, da manchinha, para dar mais uma graça aqui pro cachorrinho, e aí eu vou trabalhar com a cor branca. Como eu tenho espaços limitados para fazer essa luz seca, eu vou trabalhar com um pincelzinho de número 0 de pituá, também seco. Venho aqui no branco, trabalho no papelão, tiro o excesso. Aqui eu não quero pintar, eu quero fazer só uma sombra seca. Começo com um movimento circular e a mão leve no centro aqui da orelha. Para enfatizar, eu posso também dar umas batidinhas quando eu sentir que o pincel ele não está muito carregado. Aproveito e faço também aqui, vou tentar fazer com esse mesmo pincel, uma luz aqui na coleira. Aqui vai ser melhor eu pegar um pincelzinho menor, também de pituá. Aqui no outro cachorrinho, a mesma coisa. Neste outro cachorro, eu fiz a pintura da orelhinha com o breu. Prontinho. Coloco de molho na água. E agora, eu vou dar continuidade aqui no sombreado. Eu vou pro narizinho com um pincel angular, numeração pequena. Eu tenho uma região pequena para trabalhar, ó. Vou trabalhar com esse aqui. O papelão vai pro outro lado, não vou utilizá-lo. Para sombrear, trabalho com água, pincel angular, um paninho seco para retirar o excesso de água do pincel e o azulejo para poder matizar a tinta. Se você ainda tem dúvidas sobre como sombrear uma peça pequena, tem um vídeo bem detalhado aqui no canal, eu vou colocar o link no card para vocês. Eu vou fazer uma sombra nas duas laterais aqui do narizinho. Aqui eu já apliquei uma demão, vou fazer a segunda com vocês. Mas o processo é basicamente o mesmo. Para poder fazer o outro lado, eu preciso secar, então eu vou trabalhar com o secador. Volto com o branco e faço uma luz na parte superiorzinha do nariz. Se eu passar um pouquinho, vem com o cotonete úmido, já faz a limpezinha. Deixo aquela parte secar natural e venho aqui para a parte da orelha. Primeiro eu faço a luz seca para depois sombrear. Aqui, ó, eu venho com o próprio preto, indicando que a orelha, ela fica atrás da parte da cabeça.
Eu seco e faço mais uma demão. Com o preto é somente isso, por enquanto. Aqui no corpo, eu já fiz 2 demãos com a cor âmbar, mas agora eu vou dar uma envelhecida com o tom castanho. Eu deixei pra fazer essa etapa aqui com vocês. Eu vou colocar a tinta aqui mesmo no azulejo. Eu vou começar com esse pincel pequeno. Eu trabalho, tiro bem o excesso. Aqui não é pro castanho sobrepor o âmbar. É para ele somente dar uma profundidade. Agora eu troco de pincel. Pego um pincel angular um pouco maior, deixa eu ver. Esse aqui. Pode ser um pincel de numeração 14. Já dá o tamanho ideal para vocês. Trabalho. Esse projeto aqui eu quis trazer bem simples para vocês conseguirem fazer. Sem focar muito, né, em sombreado aqui. Já fazendo essa luz nas manchinhas, as bordas já parecem ter sombreado. Já fica excelente. Vou secar. Para encerrar a parte de sombreado nesse cachorrinho, agora eu venho com o bordô. O mesmo pincel angular pequeno. E vou sombrear a coleira. Começo pelas laterais. Como aqui eu não tenho espaço para fazer movimento de vai e vem, eu faço só o movimento para um sentido. Seco. E aí eu faço a parte superior e inferior. Aqui com vocês eu estou fazendo uma demão, mas você vai precisar fazer 2 demãos desse chanfrado aqui. Agora aqui é opcional. Dá pra você trabalhar com o breu também aqui na coleira, ou não. E eu vou trabalhar porque eu gosto de fazer essa terceira demão aqui. Pra dar mais um charme pra peça. Agora eu vou aproveitar que eu já tô aqui com a mão na massa no breu e vou fazer a segunda demão no outro cachorrinho. Começo aqui, ó, pela parte das orelhinhas. A cor de fundo aqui do corpinho dele, eu clareei o breu com o cru. Aí ficou um cinza bem bonito. Aqui na parte do rostinho do segundo cachorro, eu trabalhei com a cor areia e já fiz 2 demãos de sombreado com a cor salmão. E agora eu vou trabalhar com o castanho, dando uma envelhecida, porque fica bem rosadinho. Eu vou dar uma envelhecida aqui, fazendo essa terceira demão com vocês.
Notem que o castanho aqui fica bem sutil. Não é para ele sobrepor o salmão. Seco para fazer a divisão aqui das bochechinhas, vamos colocar do fuço. Volto com o branco aqui também, aquele pincel menor. Notem que eu estou trabalhando basicamente com 2 pincéis até agora, angular. Tiro o excesso, fazer uma luz aqui nesse narizinho dele, ó. Muita tinta, volto só na água, ó. Agora, eu vou trabalhar com o preto, pra fazer a parte aqui do fuço do outro cachorrinho. Aí, eu venho com um pincel da Condor, ó, referência 422, número 0. Ele tem uma carga maior, pra eu conseguir fazer um risco contínuo. Deixo a tinta mais maleável, não muito aguada, mas maleável. Essa peça, ela tem o risco a laser. Então, dá pra eu seguir aqui tranquilamente. Perfeitinho. Agora, eu venho com o branco. Por isso que é legal trabalhar com o azulejo, dá pra fazer tudo no azulejo. Faço aqui uma vírgula no narizinho. No outro aqui também. Vamos fazer um pozinho aqui. Aqui eu já aproveito, deixa eu tampar aqui o pincel. E já faço os olhinhos. Os olhos eu vou trabalhar com a parte de trás de um pincel. Essa parte dos olhinhos tem que secar naturalmente. Aqui eu vou aproveitar que eu já tenho o castanho, o breu, para já fazer também a sobrancelha. Eu tô fazendo essa aula bem dinâmica, bem produtiva, porque esse é um dos tópicos que eu abordei em um vídeo especial lá no meu clube de membros. Eu ensino para vocês aqui de forma didática a serem mais produtivos, porque se eu depois precisar esperar só o olhinho secar para continuar fazendo a peça, eu acabo perdendo tempo. Então, aqui eu faço dessa forma. Vamos ver se com o castanho vai ficar legal aqui essa sobrancelha. Vai, deu certo. E aí, no outro, eu trabalho com o breu. Se você quiser ver esse vídeo, tá imperdível. Seja membro do canal. Prontinho. Essa parte aqui vai secando, eu vou pra linguinha agora. A língua, ela também tem um risquinho ali. Eu vou trabalhar com o bordô misturado um pouquinho com o breu. Na coleira, eu vou trabalhar com um boleador e a cor mineral. Eu vou fazer uns poazinhos aqui, ó. Um no centro, um na ponta, na outra ponta. E encontro o meio aqui. Olhem só, que gracinha. A parte aqui do
do pneuzinho, da rodinha, eu também vou trabalhar com sombreado, mas eu vou deixar pra fazer depois. Dei uma limpadinha aqui na minha mesa, eu vou voltar com a cor âmbar. Pincel angular. Aqui vai ter uma divisão do carrinho para essa região. Então, eu vou sombrear aqui, ó. Agora aqui eu vou precisar secar para depois fazer a língua e a outra patinha. Eu vou secar, aplicar mais uma demão dessa tonalidade, depois eu vou entrar com o castanho e com o breu. Prontinho, olhem só como ficou combinando com aquele sombreado seco que eu fiz no início. Fiz aqui a marcação toda, ficou perfeitinho. Agora aqui eu vou fazer uma luz nos pneus. Vou trabalhar com a cor branca. Pincel angular. Trabalho aqui, tiro o excesso. Aí eu faço como se fosse uma meia lua aqui. E aqui, ó, eu faço o sombreado também, seguindo a mesma linha, né? Venho com o âmbar, depois com o castanho, depois com o breu. Aqui também tem uma bolinha, então eu vou trabalhar com a parte de trás do pincel. Prontinho, tem que deixar secar natural. Enquanto vai secando, eu já aproveito e já vou fazer a parte dos olhinhos, trabalhar com a maquiagem. Por água pra lá. Aqui nos olhinhos eu vou trabalhar com boleador. Tem um boleador grande. Eu tenho um outro menorzinho. Deixa eu achar aqui. Esse aqui. Eu vou fazer um poazinho maior na parte inferior e um poazinho menor na parte superior.
Venho com o blush. Brilho nas bochechinhas. No outro cachorrinho, eu vou trabalhar com castanho. Vou colocar naquele meu papelão só um pouquinho. E eu vou fazer 3 poazinhos. Bonitinho, né? Aqui na língua, para fazer uma graça, eu vou fazer uma luz também. E aqui na parte superior das bochechinhas, uma vírgula aqui também, ó. Vou filmar bem pertinho para vocês conseguirem ver. Gracinha. Agora aqui eu vou precisar dar um tempinho, deixar secar naturalmente, porque eu ainda vou trabalhar com o stencil. Mas antes, lá vamos nós, né? Eu não consigo deixar de fazer um cílio aqui. Deixa eu colocar esse aqui pra lá. Aí eu acho que fica tão mais bonitinho fazer isso. Perfeitinho. Vou deixar secar essa parte aqui. Já vou falar pra vocês os acabamentos. Pintura das bordas e da parte de trás eu vou fazer com a cor preta, essa cor aqui, pra dar um melhor acabamento. E aí, só depois de trabalhar com o stencil aqui no carrinho, eu vou invernizar com o verniz acrílico fosco. Com essa parte desses 2 poás sequinhas, eu vou trabalhar com um stencil, a mensagem bem-vindo. Vocês podem estampar a mensagem que vocês quiserem. Eu centralizo aqui, coloco uma fita crepe, venho com o pincel de pituá já hidratado, trabalho no tom castanho, tiro o excesso num paninho seco. Com a mão leve, eu venho fazendo movimento circular. Foco mais no preenchimento na parte superior, porque eu vou fazer um degradê aqui. Levanto pra ver, ó. Foco mais um pouquinho. Venho no breu, deixa eu achar o breu aqui na minha mesa aqui. Com o mesmo pincel, eu trabalho aqui. Tiro o excesso num paninho. Movimento circular apenas na parte inferior das palavras. E levanto. Olhem que gracinha! A parte da pintura, pessoal, é somente isso. Eu vou fazer os acabamentos, como eu mencionei anteriormente, invernizar a peça. E aí eu já volto para fazermos a decoração com o arame recozido e finalizar essa belezura aqui.
Antes que vocês me perguntem, deixa eu mostrar o verniz que eu trabalhei. Eu trabalhei com esse aqui, com pincel e rolinho. Ó, fiz os acabamentos, coloquei o carimbo aqui com a minha marca. Aí, eu já trouxe adiantado aqui essa etapa do arame recozido. Já tem várias videoaulas aqui, uma playlist especial de cachorrinho, gatinho. Eu vou linkar aqui no card se ainda tiver espaço. Que basicamente eu corto aqui, gente, no olhômetro. Eu não fico medindo muito arame, eu não sou muito simétrica. Eu cortei, trabalhei com essa agulha de crochê para fazer essas molinhas. E agora é mais tranquilo, é só trabalhar com outro alicate, passar aqui pelas furações. Ele tem um furinho na orelhinha também, mas eu não vou passar ali. Seria só pra fazer mais uma graça, de repente pendurar alguma coisinha, mas eu não vou pendurar nada. Eu vou deixar assim mesmo, ó. Que é mais fácil. Antes de fazer o rococó na última orelhinha, ó, eu ajusto aqui o arame. Pra ele ficar certinho. E faço o rococó. Pra fazer mais uma graça, eu fiz um lacinho com tecido, escolhi uma cor neutra, mas de repente você pode trabalhar com vermelho, a cor que você quiser. Pra poder fazer essa decoração, eu trabalho com um fiozinho de juta ou barbante elefante. Eu dou um nó. Deixo ele assim. Venho com a cola quente. Passo na parte de trás do laço. Seguro por uns instantes. Vou dar um nozinho na parte da frente mesmo. Eu vou colar mais um acessório. Corto aqui com a tesoura. Vejo se ficou bem firme aqui, ó. Depois mexer no laço. Arrumar, deixar ele bem bonitão. Agora, pessoal, a parte da decoração é opcional. Quem quiser fazer um lacinho com barbante elefante pode, com palha da costa pode. Eu aqui, ó, pintei um ossinho. Eu estou esperando secar para depois invernizar. Aí eu vou colar aqui, ó. Eu talvez cole assim o ossinho ou de ladinho. Não sei ainda como eu vou fazer. Mas aqui acho que deu para vocês compreenderem qual que era o intuito da aula mesmo. Era mostrar essa parte aqui de como fazer uma pátina envelhecida, sem trabalhar com craquelê ou com cera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um vídeo bem rapidinho aqui no final para mostrar como que eu fiz a parte da colagem do ossinho, que também vai ser com cola quente. Lembrando que a foto da peça está lá no passo a passo exclusivo para o Clube de Membros. Muito obrigada pela atenção, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!